Pode ser. Boa tarde a todos. A apresentação da aula de hoje se refere a uma aula que foi preparada para um evento que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, sediada em Brasília, desenvolveu sobre a nova teoria do processo eletrônico. Daí, na oportunidade, eu tive a chance de apresentar a visão da engenharia do conhecimento aplicada ao governo eletrônico, mas através de um viés da qualidade. Tá? Foi algo que foi solicitado para esse evento. O público dessa aula foram juízes. Tá? Então, assim, o foco era tentar dialogar com os juízes, tá? Juízes do trabalho. Então, a aula foi intitulada O Governo Eletrônico e a Qualidade do Serviço Público de Justiça no Meio Virtual. Bem, o nosso conceito de judicialização da sociedade é baseado no Boaventura Santos, o qual afirma que a judicialização tem aumentado nos países democráticos. Dessa mesma forma, uma grande quantidade de processos judiciais precisam ser resolvidos. No Brasil, são feitos grandes investimentos no judiciário, inclusive, atualmente, pode ser medido através dos investimentos financeiros, e eles tentam reavaliar as estruturas e os processos. O acesso à justiça deve ser encarado na contemporaneidade como um dos mais importantes direitos fundamentais. Porque é através do direito do acesso à justiça que o cidadão consegue chegar às suas outras demandas. Alimentação, segurança, trabalho. O judiciário brasileiro está em transformação, pelo que se percebe. Nesse contexto estão as ações de governo eletrônico implementadas no Brasil. O Poder Judiciário tem investido muito em TICs, tecnologias da informação e comunicação. A necessidade do uso de aplicativos, métodos de engenharia e gestão do conhecimento. Então, esse é um gap que se nota no atual modelo da gestão do judiciário. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou as metas anuais para tentar padronizar as estruturas operacionais. Então, dentro dessa justiça brasileira, que tem um modelo muito heterogêneo, é um esforço muito grande tentar criar padrões para o judiciário brasileiro. Então foram criadas as metas anuais, tabelas comuns, a própria difusão do processo eletrônico, o CNJ acadêmico. Tá? Inclusive eu citei essa questão do CNJ acadêmico e as pessoas desconheciam esse projeto. Depois eu tive a oportunidade de explicar um pouco melhor o que era esse trabalho. E, inclusive, no site do CNJ está uma pesquisa de clima organizacional e de satisfação. Tá? Então, atualmente tem essa pesquisa, só que ela é bastante reduzida, mas é um primeiro esforço. Mas, mesmo assim, há bastante espaço para esse tipo de pesquisa. O governo eletrônico é o uso intensivo do uso das TICs para promover um governo mais eficiente e efetivo. Então, ele deve facilitar a acessibilidade ao serviço governamental através de um maior acesso público à informação e para fazer um governo mais prestador de contas à população, aos cidadãos. Ele precisa incrementar a transparência do processo político, elevar o envolvimento direto e participativo dos cidadãos e melhorar a qualidade da informação, da opinião pessoal, abrindo novos espaços de informação e deliberação. Tá? Então, nesse sentido, essa melhoria,
esses objetivos do governo eletrônico também correspondem a uma qualidade do serviço jurisdicional. Então é nesse momento que eu introduzo o conceito da qualidade. A sociedade brasileira quer mais informação, transparência e interação para auxiliar na gestão da decisão. Atualmente, a melhor fonte de informações do judiciário para o cidadão são os sites, mesmo que eles sejam incipientes. Bem, um conceito de qualidade. Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente. O verdadeiro critério da boa qualidade é a preferência do consumidor. Ou seja, eu confio na justiça, estou satisfeito com o serviço da justiça, eu além de confiar, eu tenho até mais demanda quanto ao judiciário. Nesse momento eu posso pesquisar tanto o cliente interno quanto o cliente externo. O cliente interno, no caso, operadores da justiça, os próprios servidores, a própria estrutura do judiciário, e o cliente externo, o cidadão. Os processos judiciais estão disponíveis para consulta nos sites de forma limitada. As rotinas internas, tipo orçamento, controle, gestão, protocolo, recursos humanos, decisões estratégicas, não estão disponíveis nos sites. Ou se estão de forma limitada e talvez desatualizada. Mas todos os tribunais de justiça de primeiro grau possuem site. Então isso é um ponto positivo. Os sistemas processuais estão disponíveis para consulta ao usuário, cidadão, e está sendo implantado o processo digital, e o qual contempla o número de processo único. E nesse sentido há uma coordenação nacional quanto a isso do CNJ, e também estão em atuação as metas de 2009, 2010, 2011 e está já sendo projetado a de 2012. O que a gente pode considerar de pontos fracos do atual modelo de sites? Os atuais sites portais são de consulta e a interação é limitada. Há poucas publicações que tratam tecnologicamente das questões dos tribunais e da justiça. A maioria das análises ainda são sociológicas e antropológicas. Ou seja, trabalho sobre gestão do judiciário, isso é algo muito limitado na academia hoje. As informações contidas são pontuais ou individuais e não mostram sua representatividade no contexto. Os sites possuem linguagem técnica e os sites não possuem pesquisa de satisfação que dê um determinado retorno às demandas do usuário. Os sites também não mencionam a maioria dos sistemas administrativos. Os sistemas de processo eletrônico são de protocolo. Os sistemas de processamento não usam inteligência artificial e outros métodos de EGC. Os tribunais não fazem gestão sistemática. Business Intelligence, Balance Scorecard e apoio à decisão de saneamento e sentença do processo ao juiz. Tá? Eventualmente, algum tribunal faz um trabalho desses, mas de forma isolada, localizada e muitas vezes a partir de uma demanda de uma gestão que não continua na outra. As informações para a decisão, muitas vezes, estão em arquivo de texto e não em formulários apropriados. O que significa isso? Que mesmo no modelo em papel, no processo em papel, o juiz precisa ler os documentos. E no processo eletrônico, o juiz também continua tendo que abrir os arquivos anexos e tem que ler os documentos. Então, as interfaces desses sistemas não são amigáveis, precisam ser melhoradas. Os sistemas de processo eletrônico devem ser melhor pensados. Até interessante que a Justiça do Trabalho promoveu um evento em Curitiba com a presença de um psiquiatra da área trabalhista, de Jurs, um francês, que afirma que os trabalhadores ficam doentes com a introdução das novas tecnologias. Houve uma pesquisa entre os juízes dizendo que estavam doentes.
E isso, houve uma pesquisa no Rio Grande do Sul sobre isso aí. Né? Mas o Béjus foi um analista da área trabalhista, um psiquiatra francês que veio fazer uma palestra, um trabalho no TRT de Curitiba. Ainda no atual modelo, há necessidade de impressão de partes ou ao todo do processo. Ou seja, mesmo que haja alguns casos onde é que o processo pode ser plenamente, que ele está plenamente virtual, ou seja, com todo o seu conteúdo, todos os autos do sistema, muitos operadores da justiça, juízes, embargadores, inclusive advogados, ainda preferem imprimir os documentos na íntegra ou em parte para fazer alguma análise ou despacho. Então, quanto à questão do governo eletrônico e os conceitos que a gente assistiu há pouco, no Brasil ele está longe de ser atingido pelo judiciário, tá? Mesmo que haja um enfoque, um trabalho nesse caminho. Com a evolução da tecnologia e o seu não uso pelo judiciário, o acesso à justiça está dificultado. Ou seja, hoje nós temos muitas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e aplicadas nos mais diversos ambientes, segmentos da sociedade, e no momento que eles não são apropriados ao judiciário de forma correta, pode-se afirmar que o acesso à justiça ele é dificultado. Nesse contexto, há uma ampla possibilidade da definição de uma metodologia de apoio à decisão do juiz para o saneamento dos processos e sentenças. Mas, por outro lado, o judiciário brasileiro está em visível transformação. Então, dessas análises pode ser feita a partir dos diversos encontros que hoje o judiciário faz para discutir a sua situação, a sua gestão, a implementação do processo eletrônico. Né? O próprio judiciário está com uma estrutura bem grande na parte de ensino à distância. Né? Então, há um visível interesse na transformação do judiciário. Bem, uma qualidade que era a questão da apresentação desse trabalho. Os tribunais precisam promover pesquisas para avaliar a qualidade do serviço. Tá? Ouvir clientes internos e externos. Bem, isso aí criou um determinado, assim, não vou afirmar um desconforto, mas assim, alguns comentários. Porque os juízes não estão... O nosso corpo de juízes não está interessado, muitas vezes, em ouvir a opinião das pessoas. Tá? Então, no momento que você afirma assim, fazer pesquisa, né? Avaliar a qualidade dos serviços, as pessoas, de forma geral, não gostam de ver os seus trabalhos avaliados. Então, muito menos o judiciário. E o próprio esquema das metas para o judiciário, o qual mostrou a produtividade dos juízes, isso gerou um determinado desconforto. Então, quando se fala em fazer pesquisa no judiciário, avaliar a qualidade do serviço, é uma coisa assim bastante delicada. Criar novas categorias de análise com o uso da antropologia, da etnografia e sociologia. Né? Até interessante nesse sentido que o CNJ criou um grupo para estudar as condições dos tribunais do júri no Brasil. E hoje um grande problema dos tribunais do júri que vão julgar processos de homicídio ou de tentativa de homicídio dolosos, é o contexto em que eles se encontram, da segurança, da insegurança, o medo que permeia esses ambientes, quase sempre as pessoas envolvidas nos processos de homicídio são pessoas que vivem na mesma comunidade, são pessoas que fazem parte de um determinado contexto de violência,